Oi! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito legal que eu tive com um livro. E como você pode ver pelo título do vídeo, esse livro é o Asiáticos Podres de Ricos, do Kevin Kawan. Esse livro aqui foi produzido para o cinema, acho que vai sair daqui a alguns tempinhos aí, já tem trailer na internet para vocês assistirem. E por que eu resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência de leitura com ele? Porque ele me fez despertar para algumas questões muito importantes que eu tava deixando passar batido, tanto em relação à representatividade nos livros e também uma questão que vocês vão entender mais pro finalzinho do vídeo aí. Os Asiáticos Podres de Ricos basicamente conta o que o título fala, né? São asiáticos com muito dinheiro e a gente vai acompanhar a história do Nicholas e da Rachel. O Nicholas, ele vem dessa família dos asiáticos ricos aí de Singapura, mas ele tá morando agora em Nova York. Ele conheceu a Rachel lá, eles se juntaram e tudo mais, e eles vão fazer uma viagem pra um casamento super bilionário, um casamento super famoso, requisitado que tá tendo na Singapura, de um amigo do Nicholas. Só que daí, o que acontece? A Rachel vai conhecer a família do Nicholas, ela não faz ideia que ele é muito, muito rico. E chega lá, ela vê que é tipo outro mundo, assim. As pessoas são tudo bitoladas da cabeça por causa do dinheiro. A mãe do Nicholas, ela é super protetora, né? Ela fica tipo, não é possível que essa menina quer casar com meu filho. Ela vai, só tá tentando dar o golpe aí pra pegar todo o dinheiro dele. Ela nem tem linhagem, sabe? Ela vem de uma família aleatória e tudo mais. Então eles fazem essa viagem e ao mesmo tempo a gente vai conhecendo um pouquinho da família, os personagens e desses asiáticos podres de ricos. Gente, eu achei esse livro muito legal. Ele tem uma escrita super divertida, super bem-humorada, assim, bem fluida também. Tem muitos nomes em chinês. Tem. Tem uma árvore genealógica aqui no começo, imensa, tem também. Mas por incrível que pareça, não sei o que aconteceu. É super fácil, assim, de você saber quem é quem, de você memorizar. Acho que por os nomes serem bem diferentes um do outro, você consegue criar uma imagem mental para cada personagem. E também tem uma árvore genealógica gigante, mas você não precisa conhecer todo mundo. Ele meio que vai afunilando ali, apresentando os personagens que realmente importam pra história. Então, achei isso super tranquilo. Um dos primeiros livros com esse monte de nome chinês, assim, que eu acho de boa, sabe? No começo, eu fiquei incomodado de fato, assim, com essa questão que quando a gente é apresentado a esse mundo dessas pessoas ricas, é só diálogo fútil, sabe? Ah, essa roupa do Marc Jacobs. Ah, eu fui no resort. Ah, não sei o que, sabe? E o livro, ele começa assim, e você fica meio estranhando um pouquinho, porque realmente é muito fútil a forma como eles vivem e tal. E você fala, nossa, o livro vai ser isso? Mas a questão é que você entra de cabeça nisso e começa a se tornar uma leitura prazerosa e divertida, porque você vai achando divertido acompanhar esses dilemas deles ali, sabe? Por exemplo, a mãe do Nicholas, ela fala em certo ponto, tipo, eles têm o apartamento mais conglomerado da Singapura, tipo, um negócio gigante, super decorado e tal. E ela fala, nossa, cansei de morar aqui nesse buraco de pombo. Mas também uma coisa que acontece ao longo do livro, enquanto você vai conhecendo os personagens, é que tudo vai entrando na sua cabeça e tudo vai se tornando muito plausível. Você vai ficando envolvido por essas tramas e por esses problemas deles. E você vai começando a se preocupar também. E uma coisa que pra você no começo do livro era fútil, chega lá no final do livro, você vê que você tava preocupado com aquilo também, sabe? Então é um livro que ele te imerge nele, assim. Você fica super englobado pela atmosfera e pelas coisas que estão acontecendo. Uma coisa que é muito acentuada aqui no livro é a questão das mulheres asiáticas ricas, né? Porque elas são daquelas, tipo, elas ficam super fofocando entre si. Elas são muito ligadas, como eu falei pra vocês, na linhagem. Quem é filho de quem é parente de quem, se vem de uma linhagem boa, se a família dessa pessoa tem dinheiro, que vestido ela tá usando, meu Deus, ela repetiu uma roupa, como isso é possível? Ela vai ser excluída da sociedade. Os homens, eles são até mais tranquilos aqui nesse livro. Eles são mais, tipo, negócios ali, estão na deles. E as mulheres, enquanto isso, elas estão muito preocupadas com esse status, com esse patamar social. Fala um pouquinho sobre a tradição, né? Que elas são não forçadas, mas é incentivado que a mulher asiática, então, ela vá pra uma faculdade boa, ela termina essa faculdade, ela aprenda, daí ela sai, ela se casa com um homem rico e ela vira, tipo, uma dona de casa mesmo. Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do status da família dela, ela tem que ir a festas, ela tem que organizar coisas pra outras pessoas ricas também. Daí a Eleanor, que é a mãe do Nicholas, ela descobre que o filho tá trazendo, então, a Rachel, né, dos Estados Unidos lá pra conhecer a família. Ela começa a ficar desesperada, a mulher, assim, ela começa a fazer ligação, e ela liga pra amiga, e ela vai atrás de informação, ela até, tipo, vai pra um outro país lá, uma outra cidade, atrás de um cara que ele é, tipo, espião, e ele tem informações de pessoas e jornais antigos, vai, tipo, pesquisar todo o
passado daquela menina pra provar que ela não presta, pra impedir dela casar com o Nicholas. Daí, lendo tudo isso aqui, compartilhando todas essas opiniões com vocês, eu tava investido nesse livro, tava gostando bastante. Aí eu vi uma coisa no Twitter que a Diana, que é editora da Companhia das Letras, ela fez um comentário sobre o trailer desse filme aqui, né? Que ela tava super animada e tudo mais, por uma simples questão que eu comecei a pensar e começou a fazer muito sentido e começou a me mostrar como esse livro aqui é importante e como ele é diferente das coisas que a gente tá vendo hoje em dia, que é o seguinte: representatividade, claro, não entra só nessa questão do LGBT, a gente também precisa pensar um pouquinho na representatividade de outras raças, de outras culturas. Então esse livro aqui, basicamente todos os personagens são asiáticos, não tem nenhum ocidental, é todo mundo ponês, é Singapura, é chinês, é Hong Kong, enfim. E o que a gente percebe quando a gente tá lendo é que esses personagens, eles não são estereotipados como os asiáticos da história, eles não são, tipo assim, quando a gente tá lendo algum livro YA contemporâneo, vamos dar um exemplo, a gente tá lá, tem os aluninhos na escola, tá o dia a dia deles, aí sempre tem um personagem asiático lá no meio e tipo, ele é visto, ele é estereotipado como o personagem asiático da história. Então esses personagens, normalmente, ser asiático acaba virando uma característica de personalidade nele, quando na verdade não é, sabe? Assim como o homem branco é o homem branco, mas ele tem a personalidade, os asiáticos também, ele ser asiático não muda nada. Então, às vezes, isso é um problema em alguns livros que acabam simplesmente estereotipando um personagem que é fora desse padrão, né, que a gente tá acostumado a ver. E quando a gente lê um livro tipo Asiáticos Podres de Ricos, em momento algum ele reforça, personagem é asiático, ele é mestiço, ele tem o olhinho puxado. Não, aqui isso não importa. Todo mundo é ser humano, todo mundo você vai conhecendo ao longo da leitura, cada um é diferente um do outro, cada um tem sua personalidade, suas características, seus defeitos, e são personagens incríveis, são personagens tridimensionais, e eu achei isso muito bacana. Eu acho que isso falta muito, por exemplo, personagens negros. Quando a gente tá lendo algum livro, o personagem negro sempre é aquele que é diferente do grupo, do padrão, sabe? Ele é o personagem negro, ele não tem mais características, só negro. Só quando eu li isso daqui e eu vi o comentário da Diana, eu falei, puxa, é verdade, eu tô tão acostumado a ler e eu não vejo essa coisa passar, e né, olha que bacana isso daqui. Então essa é uma das grandes questões que eu quero trazer com esse vídeo, que esse livro me despertou. Voltando um pouquinho pra história, então, quando a gente tá lendo, a gente vai conhecendo mais esse profundo dos personagens, sabe? A gente vai conhecendo mais detalhes sobre cada um, eles vão se tornando mais tridimensionais. Você consegue pegar mais a sutileza das coisas, uma coisinha que um fez, um movimento, um olhar, um vestido que um usou, e tudo isso pode significar alguma coisa na história, e você começa a se emocionar, você começa a achar engraçado, você começa a ficar ansioso por causa de alguma coisa, sabe? Tudo nesses detalhinhos. Mas também o livro não foi perfeito, eu encontrei alguns probleminhas. Chegou em certo ponto que essa muita ostentação exagerada foi um pouquinho demais. O livro, ele é um pouquinho descritivo. Todo capítulo, basicamente, chega um momento que ele para, agora vou descrever. Ela está numa sala com móveis de mogno, ela está vestindo uma Carolina Herrera de última estação, não sei o que ela pagou tanto, que ela comprou na loja tal, e os brincos e as coisas, sabe? Então, essa ostentação, essa descrição toda hora de coisas ricas, chega um momento que você começa a pular um pouquinho, sabe? Um momento que você, beleza, segue com a história. No começo é legal, mas mais pro final do livro já tá um pouquinho cansado. O livro tem um pouquinho de dificuldade em transitar as cenas, então às vezes ele tá no presente, ele vai contar alguma coisa do passado e não deixa isso claro, que ele do nada voltou do passado e você fica um pouquinho meio perdido, mas peraí, você não tá falando de agora? E também a mesma coisa pra trocar de personagens. Ele tem uma narração meio onisciente. O que significa? A gente tá acompanhando os pensamentos da Rachel, aí do nada a gente tá vendo o Nicholas, aí do nada a gente tá vendo a Eleanor, e passa de um pro outro, assim, de uma forma que ficou um pouquinho amadora, sabe? Eu acho que devia focar em um narrador ali, não ficar transitando loucamente entre todos os personagens e mostrando a consciência de todo mundo. Eu acho que isso foi um pouquinho... entendeu, né? Mas a questão final desse vídeo aqui, a segunda questão que mexeu um pouquinho comigo, que mudou a forma de eu pensar, que nem eu comentei com vocês, você começa achando tudo muito fútil, mas ao longo da leitura você é sugado pra todos esses dramas e pra essa realidade rica, vamos se dizer. E isso me fez pensar como ser humano, tipo, não os personagens, mas a gente mesmo, somos muito adaptáveis. Mesmo com a literatura, a gente pode ser levado a crer em alguma coisa que antes a gente achava bobeira. É aquele famoso ditado também, de tipo, parece sempre o fim do mundo pra quem tá vivendo aquilo. Pra quem vê de fora, não parece grande coisa. E me fez pensar quanto é interessante a gente parar um pouquinho e passar a olhar as coisas do lado de dentro também. E isso leva a mais um ditado, que na verdade é aquele negócio de se colocar no lugar dos outros. A gente ouve muito isso no dia a dia, é uma coisa comum, sabe? Já é tipo, se coloca no meu lugar, não sei o que, não sei o que. A gente meio que, beleza, sabe? A gente não dá importância suficiente pra
essa frasezinha que ela faz muito sentido. E quando você se coloca no lugar dos outros, você pode perceber que tudo esse problema pode acabar aumentando também. E pra você é besteira, mas pra aquela pessoa importava muito. Pra aquela pessoa era o fim do mundo, era um tsunami, era um terremoto. A questão também é da gente nunca desprezar o problema dos outros, por mais que pareça absurdo, né? Enfim, é tudo questão de perspectiva realmente. E o final desse livro aqui, quando a gente finalmente, né, passa por toda essa loucura, ele ficou um pouco aberto. Eu fiquei chupando o dedo assim, querendo mais, querendo saber o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com a mãe, o que vai ser do casal ali, enfim, que fim que deu. Aí o que? Descobri que é uma trilogia. E como isso aqui foi publicado só agora, talvez demore um pouquinho, mas quando sair o segundo livro, com certeza eu vou ler. Beleza, galera? Essa é a minha opinião, então, de Asiáticos Podres de Rico. Espero muito que vocês tenham gostado dessa discussãozinha aí. Comenta comigo o que vocês acham, se vocês já leram também, o que vocês acharam do livro. Não me segue nas redes sociais ainda? Acesse a descrição do vídeo, que todas elas estão aqui embaixo pra vocês. E tá chegando agora, quer assistir mais coisas do Geek Freak, gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aí, seja muito, muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!